Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Padre Sebastião. Obrigado mais uma vez por nos acolher aqui, enquanto campanha da fraternidade. Toda a comunidade, sempre uma alegria estar aqui, rever amigos, pessoas com as quais eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho pastoral em anos passados, mas a nossa amizade, a nossa fraternidade, essa não passa, né? A gente não pode deixar as amizades verdadeiras se passarem. E é com essa alegria de reencontrá-los que eu estou aqui mais uma vez, bastante agradecido. Nós chegamos a mais uma campanha da fraternidade, não é? O tempo passa rápido. Parece que ontem eu estive aqui, mas praticamente um ano já. Ano passado falávamos de políticas públicas, este ano nós falamos da vida. Mais uma campanha. Eu começo com uma frase que eu penso que é muito inspiradora para nós, não só para a campanha, né? Mas para tudo que nós vamos fazer na vida. O saudoso cardeal Lochaide, que foi arcebispo de Aparecida, quando ele estava lá em Fortaleza, em 1971, a respeito da campanha da fraternidade, ele dizia assim: para que a campanha da fraternidade seja frutuosa, primeiro nós precisamos acreditar nela. Tudo na vida que nós vamos fazer, na verdade, nós precisamos acreditar. Se nós vamos fazer algo que não acreditamos, precisa fazer, não é? É melhor nem fazer. Então esse conselho de Dom Luís permanece válido para a nossa campanha e para tudo na nossa vida. Acreditar para depois nós realizarmos. Aí sim, produz fruto. Até porque acreditar implica também, no nosso caso, a fé. Né? Nós somos pessoas de fé. Nós estamos unidos porque nós temos fé. E é com essa fé que nós estamos aqui. E nós estamos numa campanha. Se existe campanha, é porque existe uma necessidade, não é verdade? Sempre que se faz uma campanha, é porque há necessidade de algo. Há mais de 50 anos, a igreja no Brasil vê que existem necessidades. Nós poderíamos dizer que são pecados sociais. Portanto, a campanha da fraternidade, ela vem com esse objetivo, de abrir os nossos olhos para os pecados sociais. O tempo da Quaresma é um tempo forte de conversão, não é? Justamente nós olhamos para a realidade nesse tempo de modo especial e vemos o que precisa mudar. E este ano o foco está na vida. Somos chamados a olhar com atenção e detalhadamente a vida e olhá-la em todas as suas dimensões. Nós sabemos que a vida, ela é um organismo amplo, não é? Ela tem várias dimensões. Uma delas é a dimensão que nos une aqui hoje. É a dimensão espiritual, mas não é a única. Nós temos a dimensão social, nós temos a dimensão psicológica, nós temos a dimensão biológica, nós temos a dimensão ecológica. Enfim, a vida, ela é ampla. E é esse olhar de conjunto que a campanha da fraternidade nos chama a ter neste ano. Um olhar de conjunto. E a partir desse olhar de conjunto, que contempla a vida num todo, deve ser feito um questionamento. Qual o significado mais profundo da vida? Nós não podemos ter medo de nos colocarmos diante dessa questão. Qual o sentido mais profundo da vida? Nós vivemos um tempo que para muitos é como se Deus não existisse. E as pessoas vivem muito para o momento, né? Para o agora. Não se pensa muito para o além, não se pensa muito para o depois. Usa-se, abusa-se e não se preocupa com o futuro. Nem com o futuro aqui e menos ainda com o futuro que é a questão da eternidade.
eternidade também, não é? Para um mundo que não crê na eternidade, seria pelo menos lógico que se preocupasse com o dia de amanhã, mas nem isso. Então, qual o sentido da vida? Ter os pés firmes no chão, porque a vida não é só um instante, não é? Ela está numa realidade que também é tempo. O curso dessa nossa vida, não é? E o tema da nossa campanha da fraternidade diz que a vida é dom e compromisso. Por que a vida é dom? A vida é dom porque ela é um presente de Deus. Eu pergunto para vocês aqui, alguém aqui teve a oportunidade de pedir para Deus para nascer, para vir neste mundo? Alguém teve a oportunidade? Senhor, me coloca lá no mundo. Eu quero viver, eu quero ter tal nome, eu quero ser de tal família. Eu acredito que ninguém teve essa oportunidade, não é? Nós viemos ao mundo por graça de Deus, é por dom. Nós não tivemos a oportunidade de pedir. Como disse Santo Agostinho, né? Nós fomos criados por Deus sem nós querermos. O Deus que te criou sem ti. Deus nos criou por puro amor. Nós somos frutos do amor de Deus. O amor de Deus é dom. E é um dom que deve ser cuidado. Por isso a vida também é compromisso. A vida é compromisso. A vida é cuidado. Porque infelizmente existe uma coisa chamada pecado. A segunda leitura ainda deste domingo, né, o primeiro da Quaresma, falava, né, pelo pecado entrou a morte. Ou seja, pelo pecado, a vida passou a ser ameaçada. A vida precisa, portanto, de cuidado. Esse dom precisa ser protegido. Existem muitas ameaças e daqui a pouquinho nós vamos ver algumas dessas ameaças. A dignidade da vida. Viu, sentiu compaixão e cuidou. É o lema da nossa campanha da fraternidade. É o lema bíblico. É a palavra de Deus que nos inspira. Todos os anos, a campanha da fraternidade, ela tem um lema bíblico. A palavra de Deus é sempre o coração de toda a ação da igreja. E o lema este ano é retirado da parábola do bom samaritano. Capítulo 10 de São Lucas. Jesus conta uma parábola bastante conhecida. Vou rapidamente lembrá-la aqui. Porque é dessa parábola que nasce a estrutura do nosso texto base, de toda a nossa campanha. Jesus havia sido interrogado por um doutor da lei, não é, a respeito da vida eterna, a questão da vida. E Jesus fala para aquele doutor da lei, não é, o que ele precisa fazer? Precisa dos mandamentos. O doutor da lei fala, né, quais são os mandamentos. O doutor da lei era alguém que conhecia muito bem a lei, principalmente a lei mosaica, né? Era um especialista. Ele fala os mandamentos. E aí ele eleva o nível da discussão, do debate. Ele pergunta para Jesus, quando fala do próximo, né? Amar o próximo. Ele fala para Jesus, tá, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola. Provavelmente essa parábola que Jesus contou, né, os biblistas dizem que provavelmente essa parábola ela nasceu da realidade. Havia uma estrada que unia Jerusalém a Jericó. Descia de Jerusalém, a cidade fica ao alto, ia até Jericó. Uma região pouco afamada, né? E essa estrada era uma estrada marcada pela violência. Vocês vejam que isso não é uma realidade só nossa, né? As nossas ruas violentas naquela época também. E essa estrada, conta Jesus, um homem estava passando por ela, um anônimo. A parábola não diz o nome dessa pessoa. Ela estava passando, foi abordada por assaltantes. Esses assaltantes agrediram aquela pessoa, provavelmente porque essa pessoa deve ter reagido, né, ao assalto. Esses criminosos espancaram aquele homem e ele ficou quase morto. Ele não morre, mas ele quase morre e fica jogado na beira da estrada.
Primeiro vem um sacerdote, diz Jesus na parábola. Um sacerdote, um homem do templo, um homem que era responsável pelo sacrifício, não é? Um homem da religião. Deveria ser um homem de Deus, deveria ser. Mas qual é a atitude dele? Ele vê aquele homem caído e passa adiante. Não se importa. Essa é a postura daquele sacerdote. Em seguida vem o levita, que também era um homem que deveria ser de Deus, porque era um homem do serviço religioso. O levita era responsável pela liturgia, era um homem do contato com o sagrado. Mas também ele, infelizmente, dá um contra-testemunho. Ele vê aquele homem caído e fica indiferente, vai embora. Então, diz Jesus que apareceu um terceiro, apareceu um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram pessoas rejeitadas pelo povo judeu, não eram nem considerados da pátria, nem da religião, eram como se fossem sectários, membros de uma seita, não tinham nenhuma moral. E aí, de quem menos se espera, vem a atitude que os outros deveriam ter tido. Aquele que não é considerado uma pessoa do grupo, né? Dali do ciclo, ele é quem tem a atitude acertada. Aquele samaritano viu também aquele homem caído, né? Depois de ter sido espancado pelos ladrões, e ele não só olha, mas diz o texto, que aí é o versículo que é o lema da nossa campanha, aquele homem, aquele samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou. E aí Jesus, ele inverte a lógica da pergunta lá do doutor da lei. O doutor da lei queria saber, quem é o meu próximo? Mas Jesus responde para ele o seguinte, né? Jesus responde para ele de quem ele deve ser o próximo. A questão não é quem é o meu próximo, mas a questão é de quem eu sou o próximo. O próximo daquele homem caído foi justamente o samaritano. O doutor da lei não teve outra opção, teve que dizer, né? Foi o terceiro. Jesus disse para ele, então vai e faz o mesmo. Para ganhar a vida eterna, é preciso ser um bom samaritano. Numa leitura mais profunda, evidentemente, mais ampla, o bom samaritano é o próprio Jesus. Jesus é o bom samaritano. Ele é o nosso modelo. É nele que nós devemos fixar o olhar, para olhar como ele olha a realidade. Então nós temos 3 movimentos que fazem com que a nossa campanha aconteça. Ela está estruturada em 3 movimentos. Quem está acostumado com a vida de igreja, eu acredito que quase todos aqui são já de pastorais, movimentos há bastante tempo, sabem que a igreja está acostumada a organizar a sua vida pastoral naquele método, não é? Ver, julgar e agir. Mas este ano está um pouquinho diferente. A campanha está estruturada nesses 3 movimentos aqui do bom samaritano. Ver, sentir compaixão, né? Compadecer-se e cuidar. Então, um pouquinho diferente. Em vez de ver, julgar e agir, é o ver, o sentir compaixão e o cuidar. Primeira parte, o ver. Deus tudo vê. Nada passa aos olhos de Deus. Lá no livro do Gênesis, nós lemos que Deus foi criando as coisas, não é? E ele foi vendo que as coisas eram boas. E por fim, ele cria o ser humano, homem e mulher, e vê que era muito bom o ser humano. As coisas eram boas, o ser humano muito bom. Depois entra o pecado. E aí desfigura a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O olhar de Deus é um olhar que tudo vê, mas ele não vê somente o ser humano. Ele vê tudo. Deus vê até mesmo onde o próprio ser humano não consegue ver. Deus vê inclusive o mais profundo do nosso coração.
Há uma frase interessante, uma vez, um padre lá em Aparecida, um padre redentorista, ele falando sobre a dignidade do ser humano, né? Ele falava uma coisa interessante. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado atrapalhou tudo, atrapalhou inclusive a fraternidade. Por quê? Porque hoje em dia diz o seguinte, dizem assim, né? Falava o padre Valteir, o nome dele, ele não está mais em Aparecida, mas de vez em quando ele fala umas coisas assim muito profundas. Ele dizia, olha, falam por aí que o melhor amigo do ser humano é o cachorro. E eu pensava que o melhor amigo do ser humano fosse o próprio ser humano. Deveria ser, não é? Hoje, as pessoas, em vez de carregar os filhos, carregam nos braços o cachorro. Não é? É uma das confusões do nosso tempo. O olhar do cristão, por lógica natural, o olhar deve ser o olhar de Cristo, que não é apenas um olhar de curiosidade, diz o nosso texto base, mas é um olhar com paixão. O que é compaixão? Paixão é dor, sofrimento. Compaixão, olhar a dor do outro e participar dessa dor do outro. Isso é sentir compaixão. Descer até o sofrimento do outro. Foi o que o samaritano fez. Um olhar que não é apenas um olhar de curiosidade, mas um olhar de amor. O olhar de curiosidade é aquele que muitas pessoas olham, por exemplo, as tragédias do dia a dia. É um olhar que contempla o espetáculo do horror e que já virou para muitos uma rotina. Não é esse olhar. O olhar do cristão é o olhar de Cristo. Um olhar que olha a dignidade da pessoa e sente a dor de quem está sofrendo. Um poeta disse, né, que os olhos são a janela da alma. Um olhar diz muito, não é verdade? O olhar diz muito. Às vezes não precisa falar nada, às vezes basta olhar. Um pai, por exemplo, quando olha para um filho que está fazendo algo errado, aquele olhar de repreensão, não precisa às vezes nem falar. O filho olha e já sabe. Opa, esse olhar do meu pai é um olhar de correção. Estou fazendo algo errado. Um episódio interessante. Em 1997, o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil para o Encontro Mundial das Famílias, lá no Rio de Janeiro. E o cantor Roberto Carlos havia se apresentado naquele dia. Cantou inclusive na missa do Papa. E depois que terminou o evento, a missa e toda a cerimônia, a apresentação do Roberto Carlos, a jornalista foi conversar com ele, entrevistou o Roberto e perguntou para ele o que tinha sido mais marcante naquele dia. Né? Um evento tão grande, mais de 2,5 milhões de pessoas lá na Pedra do Flamengo. E aí Roberto Carlos disse assim para a repórter: o que mais me marcou foi o olhar do Papa João Paulo II. O olhar de João Paulo II é um olhar diferente. O olhar do Papa me marcou. Hoje nós sabemos, não é? Por que o olhar do Papa marcou João Paulo II, marcou o cantor Roberto Carlos? Porque o olhar de João Paulo II era um olhar de um santo. Não é? Hoje, São João Paulo II. Esse é o olhar do cristão, é o olhar com que Cristo olha. O documento de Aparecida diz que nós devemos olhar a realidade como discípulos missionários, a fim de não nos deixarmos afligir pelas ações que contrariam o plano de Deus e que atentam contra a vida nas suas múltiplas formas. De novo, eu lembro aqui o Papa João Paulo II. Um pouco antes, 1979, ele estava começando o seu pontificado. E ele disse uma frase que era uma profecia. Disse ele: chegará logo o tempo em que teremos de provar aquilo que é óbvio, aquilo que é evidente. E esse tempo chegou. Hoje, nós precisamos provar o óbvio, a dignidade, a sacralidade da vida. Quantas coisas atentam contra a vida? Rapidamente, vou pontuar aqui algumas que aparecem no nosso texto base. Só algumas porque são muitas. Nós sabemos, mas as principais. Por exemplo, o aborto.
A vida ameaçada desde o seu início. Em quantos lugares hoje nós temos pessoas querendo mudar a legislação, discutindo quando que a vida começa? Começa com 12 semanas, com 20 semanas, com 30 semanas. O aborto pode ser porque a vida começa mais tarde, então até tantas semanas pode abortar. Não, nós cristãos não temos dúvida. A vida começa na concepção. Ali Deus coloca a alma. Ali nasce uma imagem e semelhança de Deus. Outra ameaça à vida, por exemplo, o trabalho infantil, a vida sendo explorada na infância. Um mercado negro está aí. São coisas que às vezes não nos assustam, porque às vezes não estão perto de nós, mas elas estão na nossa realidade. O tráfico de drogas, esse sim está muito perto de todos nós, ameaçando sobretudo a vida na juventude. O tráfico de pessoas, a vida sendo ameaçada a qualquer tempo. A destruição da natureza, a vida sendo ameaçada na ecologia integral. O meio ambiente sendo destruído a preço de lucro. Não é? O importante é lucrar. Não importa se nós vamos perder a nossa natureza. Não importa. É que as pessoas talvez pensam, né, que no futuro nós vamos respirar dinheiro, nós vamos comer dinheiro. Não é? Essa é a mentalidade dominante hoje. Uma outra ameaça que é um tanto silenciosa, o suicídio. Como cresceu o número de suicídio hoje? Quantos jovens que perderam o sentido da vida? E por que elas cometem suicídio? Não é porque elas querem tirar a vida, elas querem tirar o problema. E elas pensam que vão conseguir isso tirando a vida. E é um mal silencioso. Muitas vezes, quando nós sabemos, a pessoa já tirou a vida. E a gente fala assim, nossa, mas eu não esperava. Fulano tirou a vida. A eutanásia. Agora nós chegamos lá, começamos com o aborto, na vida por nascer, fomos passando pelas faixas etárias e chegamos até a eutanásia. A vida ameaçada lá na longevidade. O idoso, que não é mais visto como alguém, mas como um problema. Fulano não tem mais lucidez. Ele não tem mais força física, ele não vai produzir mais nada, ele só atrapalha, ele me impede de sair. Não precisa mais viver. Essa mentalidade que foi forte na Europa e hoje está também presente na cultura, inclusive aqui no Brasil. A vida ameaçada também na longevidade. A eutanásia. Vamos matar os idosos. Eles atrapalham. Olhar tudo isso, ter essa percepção. Um segundo movimento do bom samaritano que deve ser o nosso, o sentir compaixão. Sentir compaixão é sentir como sua a dor do outro. É fazer-se próximo daquele que sofre. Aquilo que eu disse, né? Compaixão, paixão, o sofrimento do outro comigo. Eu não fico indiferente como sacerdote, como levita. A dor do outro me incomoda positivamente. É um incômodo de amor. Alguma coisa precisa ser feita. Compadecer-se significa romper com a cultura dominante da indiferença, do egoísmo. Alguém tem dúvida de que hoje nós vivemos num mundo de indiferentismo e de egoísmo? Pessoas que só pensam em si. Se eu estou bem, não importa o que está acontecendo ao redor. Se eu tenho pão na minha mesa, não importa se o meu vizinho está desempregado. Se eu estou com saúde, não importa se o meu vizinho está na fila do Sistema Único de Saúde. Se o ar que eu respiro está fresco, não importa se estão desmatando, para que eu tenha conforto. Indiferença, egoísmo. Agir com misericórdia significa ter mais coração nas mãos. Essa é uma frase de São Camilo de Leles, patrono inclusive dos médicos, né, da saúde.
ter mais coração nas mãos, ou seja, agir com mais amor, cuidar com caridade. Não é fazer filantropia. Filantropia é fazer o bem para o outro, mas preocupado com o próprio ego. Caridade não. Caridade é fazer o bem porque o outro precisa estar bem, mesmo que isso custe para mim. A compaixão como um ato de justiça. Qual justiça? A justiça do Evangelho. É a justiça com base na caridade. Hoje nós pedimos muita justiça, não é? Nós vivemos num mundo que pede muita justiça. Brada muita justiça, as pessoas gritam muita justiça. Mas essa justiça precisa ser uma justiça com misericórdia. Como diz aquela frase, né? Justiça sem misericórdia é intolerância. E misericórdia sem justiça é impunidade. Então precisam as duas coisas. É preciso justiça? Sim, claro. Mas que ela seja com misericórdia. Isso faz parte da compaixão. E por fim, o cuidar, a terceira e última parte. Um coração convertido a Deus, ele age segundo Deus. Olhar como Deus olha, sentir como Deus sente, e agora o terceiro movimento, agir do jeito que Deus age. E como que é o agir de Deus? O agir de Deus é um agir de cuidado, um agir de serviço. O cristão, diante da vida, em todas as suas dimensões, ele deve escolher o serviço. Nós estamos caminhando para a Semana Santa. Uma imagem que nos ajuda muito nessa campanha da fraternidade é a imagem de duas bacias de água. A primeira bacia de água é aquela que aparece na Quinta-feira Santa. Aquela na qual Jesus deitou água nos pés dos seus apóstolos. É a bacia do serviço. A bacia da caridade. Lá na Quinta-feira Santa, né? Jesus institui o mandamento do amor, do serviço. Essa deve ser a nossa bacia de água. De quem lava os pés do irmão. Ou seja, de quem se coloca a serviço. Mas existe pecado no mundo, né? Então existe uma outra bacia. A bacia de água da Sexta-feira Santa. Pode ser que vocês agora estejam aqui se perguntando, né? Qual bacia que é? Essa da Quinta-feira Santa a gente conhece. Qual é a da Sexta-feira Santa? É uma bacia metafórica, uma linguagem metafórica, mas ela aparece. No julgamento de Jesus, nós ouvimos lá que Pôncio Pilatos lavou as mãos. É a bacia de água de Pilatos. A bacia de água da indiferença e da omissão. É a bacia que a maioria das pessoas hoje em dia faz uso. O Papa Francisco, no começo agora da Quaresma, disse o seguinte: nós vivemos numa sociedade descristianizada. O mundo não é mais cristão. As nossas sociedades não são mais formadas por valores cristãos. Então nós cristãos, precisamos escolher a bacia de água do lava-pés, do serviço, do amor, do cuidado. É o que dá mais trabalho? É, mas é o que dá mais resultado. Esse é o jeito de Deus agir. Uma das maiores contribuições que nós cristãos podemos e devemos oferecer a uma sociedade, como disse o Papa, descristianizada, marcada pela indiferença e pela omissão, igual Pilatos, consiste em anunciar incansavelmente. E nós temos a graça de Deus. O mundo tem seus poderes. A nossa força é a graça de Deus. E nós cremos que ela é muito maior. Cansamos? Nos cansamos, sim. Mas nós temos a graça dele. Então, incansavelmente, anunciar que o sentido da vida, que muitos perderam, se encontra no amor de Deus. Um amor que deve ser traduzido no cuidado, sobretudo para com os que mais sofrem, os que mais necessitam.
É preciso um testemunho de vida. É interessante, não é? A lógica das coisas. As pessoas, geralmente, elas não vêm à igreja. A grande maioria não vem. Né? Quem vem à igreja é a maioria. Mas a maioria que está lá fora, que não quer vir, ela cobra de nós. Ela espera um testemunho nosso. Eu me lembro, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão, eu me lembro de um episódio, aliás, não de um episódio, mas de uma fala muito interessante, hoje ele é bispo, muito conhecido de vocês aqui, trabalhou aqui, né? Dom José Roberto. Ele foi meu professor de teologia da espiritualidade. E ele sempre falava para nós do testemunho. E ele dava um exemplo interessante, ele dizia assim: o mundo não lê a Bíblia. O evangelho que mais converte as pessoas é o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? As pessoas geralmente lembram dos 4, né, que estão na Bíblia: Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos e João. 4 evangelhos. Qual é o quinto evangelho que mais converte? Então José Alberto sempre dizia, né? O quinto evangelho que mais converte é a vida do cristão. Por quê? Porque a vida dos outros é o que as pessoas mais leem. Quem está fora da igreja não lê a Bíblia, não lê os 4 evangelhos, mas lê a vida nossa. Tanto que de vez em quando alguém fala, né? Fulano vai à igreja, mas o fulano vive igual eu vivo, então por que eu vou à igreja? Fulano volta para casa e briga, e se embriaga, e faz um monte de coisa errada, trai a mulher, trai o marido. O quinto evangelho é o que mais converte as pessoas, o nosso testemunho, a nossa vida. Na dúvida, concluindo agora, nós devemos olhar para a vida dos santos. E uma santa que nos inspira é Santa Dulce, ela que está no cartaz da campanha deste ano. Uma mulher frágil, fisicamente, mas uma fortaleza espiritual. Uma peregrina da caridade. Uma mulher que é um testemunho inquestionável da presença de Deus. A vida de Santa Dulce, mas não só dela, a vida dos santos, é um testemunho. Então, na dúvida, olhemos para a vida dos santos, e aí nós vamos saber como fazer o caminho do bom samaritano. E como eu disse, o bom samaritano é Jesus. Os santos imitaram Jesus. Nós devemos imitar Jesus. Como? Olhando para a vida dos santos. Então, na dúvida, olhamos para a vida dos santos. Eu quero concluir agora com uma historinha. Nós falamos aqui da vida das pessoas, não é? A dignidade da vida. E é uma anedota, evidentemente, mas que traz um ensinamento moral que se aplica bem à nossa campanha da fraternidade. Um menininho chamado Yufá, filho de uma mulher muito pobre, ele só tinha a mãe dele, mas uma mulher trabalhadora. Ela sustentava a casa e ela era costureira. Ela costurava e o menininho Yufá saía para vender as coisas que a mãe fazia, as costuras, né, os panos da mãe. Um dia ele bateu numa casa e nessa casa, uma casa muito grande, um casarão na verdade, né, uma mansão, nós diríamos hoje, né? E as pessoas da casa saíram só na janela, viram aquele menino, né, pobre, mal vestido, não quiseram nem atendê-lo. Tem nada para você aqui não, menino, vai embora. Soltaram até os cachorros, para o menino não chegar perto do portão. Ele foi embora triste para casa, contou para a mãe dele o que havia acontecido. Uns dias depois, a mãe de Yufá o chamou e disse para ele: fiz umas roupas para você, roupas bonitas, roupas muito bem feitas. Pediu para ele vestir e falou para ele: veste essas roupas, meu filho, e volta lá naquela mansão que trataram mal você. Ele ficou meio constrangido, mas para obedecer a mãe ele foi, né? A experiência dele não era boa lá.
Meio com receio, mas foi. Bem vestido. Quando viram o menininho Yufá lá na porta, aquelas mesmas pessoas que o haviam rejeitado, depressa disseram para ele: entra. Pediram para os empregados prepararem um banquete, colocaram o menino lá na sala, agradaram ele do jeito que puderam. E aí, na hora que estava pronto o banquete, Yufá se servindo da comida, né? Ele pegou toda aquela comida de rico, em vez de comer, ele começou a colocar nas roupas, colocou nos bolsos da calça, da camisa, né? do paletó, aquela roupa chique. E aí ele disse assim: como minhas roupinhas? Como? Porque vocês é que foram convidadas para o banquete, não eu. Moral da história: a vida não pode ser julgada pela aparência. Não importa se é pobre, se é rico, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, não importa quem é, não importa a raça, não importa a religião. A vida tem a sua dignidade porque ela é dom de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança dele. Meus amigos, espero ter aqui brevemente ajudado nessa reflexão da nossa campanha. Que Deus abençoe a todos nós e nós tenhamos uma frutuosa campanha da fraternidade. A todos mais uma vez, muito obrigado. Gente, que maravilha a reflexão do Silas, né? Muito bom mesmo, né? Para a gente refletir, pensar, né? Ver o que tem acontecido do lado da gente em casa, às vezes, né? No vizinho. Então a gente precisa estar refletindo. O Ronaldo vai cantar mais uma musiquinha agora, né? Vamos aproveitar esse momento de reflexão. Assim, enquanto ele falava, Deus colocava algumas coisas no coração. Assim, há mais ou menos há um mês, os músicos de São José perdemos um músico, assim, muito conhecido na cidade, que faleceu suicidou-se, né? Foi muito forte. E ele era uma pessoa que todo mundo da internet